A estruturação de portfólio é peça-chave para que o investidor consiga extrair ao máximo o potencial da economia. Existem duas maneiras de estruturar portfólio. A primeira é investir em fundos de investimento, onde o investidor entrega o seu capital a um gestor que tem competência para poder tomar a decisão dos investimentos, seja via fundo de ações, fundo de renda fixa, os fundos referenciados ou até mesmo os fundos offshore que investem em moedas e outros tantos ativos. A segunda maneira é onde o investidor não entrega o seu dinheiro para um fundo e, na verdade, ele passa a escolher os ativos. Tanto para a primeira opção quanto para a segunda opção, é vital que o investidor entenda do tripé econômico: política cambial, política fiscal e política monetária. O tesouro dos países, ou os bancos centrais, eles se comunicam por meio de taxa ou por meio de movimentos de compra ou venda de título. Isso eles fazem para controlar a inflação, controlar câmbio e até mesmo taxas de juros. Se você é um investidor que não tem tempo de fazer um research, uma análise e de encontrar os melhores produtos financeiros no melhor momento da economia, aproveitar uma onda de pré ou pós-fixado, é melhor que você entregue o seu capital a um gestor. Por isso, alguns investidores preferem fazer uma carteira de investimento baseada em fundos de investimento, onde ele vai mesclar fundos de renda fixa, fundos de renda variável, fundos de moedas e outros tantos. Já o investidor que prefere por conta própria investir, ele precisa entender em que momento da economia é melhor investir em títulos pré-fixados ou pós-fixados. Quando é melhor comprar um título do governo atrelado à inflação? Quando é melhor o investidor comprar um título do governo atrelado à taxa Selic? Pois bem, alguns investidores precisam entender que saber onde investir é primordial antes de saber quanto eu devo investir naquele ativo. O risco-retorno se dá baseado em algumas coisas que nós já falamos por aqui, mas é importante que o investidor entenda: investindo via fundos de investimento, ele vai pagar uma taxa de administração para o gestor se incumbir ter o trabalho, junto com o time todinho, de poder comprar os melhores títulos e aproveitar os melhores insights da economia. Já o investidor que investe por conta própria, ele não pagaria essa taxa de administração, não iria fazer parte de uma estrutura de fundo, mas, em contrapartida, deveria fazer o trabalho de um gestor e escolher os melhores títulos de dívida, as melhores ações, em que momento é bom ter um pouco de moeda na sua carteira e em que momento fazer o desinvestimento. O time market é a peça-chave para o investidor extrair ao máximo aquela investida. A teoria moderna dos portfólios, ou a teoria de Henry Markowitz, onde diz que uma cesta mínima de ações ou de ativos baseada em valor X, não nos importa muito aqui, porque senão iríamos aprofundar muito. Entenda, investimento depende de qualidade e não de quantidade. Por isso é importante, se você é um investidor que não tem tempo de fazer esses investimentos por conta própria, saber em que gestor eu estou investindo e qual a taxa de administração do meu fundo e em que ativo aquele fundo investe. Vou dar um exemplo básico. Os fundos de previdência e fundos de renda fixa, eles investem na mesma coisa, nos mesmos produtos. Mas, geralmente, um fundo de previdência ele cobra uma taxa de administração maior do que um fundo de renda fixa e, além disso, um fundo de previdência ele cobra uma taxa de carregamento para os seus investimentos, se você quiser sacar ou quiser carregar para um outro tipo de fundo. A diferença de investir em um fundo de investimento de renda fixa, por exemplo, em um banco comercial ou num banco de varejo, para um banco de investimento ou uma asset, uma gestora, é que os bancos geralmente cobram taxas de administração que inviabilizam a investida em um fundo de renda fixa. Um fundo de renda fixa, mais ou menos, deve cobrar entre 0,4% e 0,8% para ser viável para o investidor fazer essa investida. Mas se você é aquele tipo de investidor que prefere fazer a própria análise, que está ligado na economia, que está por dentro de todos os insights de como funciona a economia, acompanha a economia no geral, você pode sim e tem capacidade de investir. Por quê? Os bancos sempre atrelam as melhores investidas, os melhores produtos de investimento, a quantidade de capital que você tem investido no banco. Então, quanto mais capital você tem no banco,
mais acesso a melhores produtos você vai conseguir ter ali dentro da estrutura do banco, do que ele pode oferecer. Se você é esse segundo tipo de investidor, que consegue fazer sua investida por conta própria, legal, mas entenda, existem dispositivos na economia que você precisa entender bem, principalmente como os ativos funcionam em determinado momento da economia. Todos esses tipos de investimentos, seja para um investidor que não tem tempo de investir, seja para um investidor que tem tempo de fazer análise e investir, é vital entender como funcionam os produtos de investimento na economia. Mas se você precisa de algum tipo de ajuda, de algum tipo de research, ou então entender melhor de time market, ou de como estruturar um portfólio, pode entrar em contato conosco que nós estamos dispostos a ajudar. Valeu, um abraço.